dia! Seja bem-vindo ao nosso encontro semanal com a cultura e a identidade do povo do Rio Grande do Norte. Já que a gente está falando de identidade, cultura, memória, é sobre essa história que nós vamos falar agora. E eu começo agora lhe provocando. De que você tem mais orgulho? Você tem orgulho de onde você mora? Você tem orgulho da sua história? Você tem orgulho do povo do Rio Grande do Norte? E, acima de tudo, você tem orgulho de ser potiguar? Disputado por portugueses, franceses e holandeses, o Rio Grande do Norte foi motivo de cobiça. Quem não queria uma terra tão fértil e rica? Por aqui, os índios potiguaras já estavam. Vem daí a denominação na língua tupi. Potiguar quer dizer comedor de camarão. Mas, na verdade, o nome do nosso estado faz alusão ao rio Potengi, tão importante para o crescimento do Rio Grande do Norte. Aliás, as belezas naturais não passam despercebidas. Uma cidade linda, cidade maravilhosa, entendeu? Que tem tudo para crescer e as pessoas compartilhar junto, né? São um povo simples, humilde, eu creio aqui. Pessoal acolhedor, entendeu? Eu tenho muito orgulho do aconchego que qualquer lugar do Rio Grande do Norte que eu vá me traz. Eu já fui em muitos lugares assim do Brasil, mas nenhum lugar eu me sinto como eu me sinto aqui. Eu me sinto em casa mesmo. Eu acho o povo potiguar muito caloroso e muito hospitaleiro, com certeza. Orgulho de ser potiguar, principalmente pelas belezas naturais que a gente tem aqui. Sempre que eu viajo, todo mundo pergunta muito, né, das nossas belezas naturais, então eu tenho um prazer danado de receber os visitantes aqui, de receber turista brasileiro, receber turista estrangeiro e mostrar as belezas que a gente tem aqui, nossas praias, nossas serras. Além da história, o povo potiguar se destaca pelo desprendimento e força de vontade para vencer. Eu tenho orgulho de ser potiguar, principalmente por causa do povo potiguar. A gente tem um povo alegre, guerreiro, principalmente por isso, por conta dessa felicidade que está dentro do povo potiguar. É um povo trabalhador, não tem vergonha, entendeu? E a gente também é muito pé no chão. Tenho orgulho de trabalhar, sim. Ajudar minha mãe, conseguir o dinheiro, vou botar dinheiro na minha casa. Eu acho bom. Eu pretendo entrar no exército ou se não ser médico. Ter orgulho de onde estão enfincadas as nossas raízes é o primeiro passo para seguir em frente. Eu diria para ti que eu acho que o maior orgulho do Rio Grande do Norte é o potiguar. Eu acho que é o maior patrimônio que a gente tem. Você vê eu falando a gente, né? É porque eu me considero daqui. Assim, eu sinto nas pessoas que elas me adotaram, assim, né? É um carinho, é um amor, né? É um povo caloroso, sabe? Simples. Eu acho que essa simplicidade que as pessoas têm aqui é um presente que a gente ganha todo dia, quando conhece, quando conversa com elas. Assim, a gente pode igual a tudo, né? Primeiro pelas belezas do Rio Grande do Norte, praias, rios, certo? É um orgulho grande ser nordestino, muito grande mesmo. Pouquíssimas praias que eu já fui, que a gente se embeleza, pelo programa de vocês que mostram as coisas belas do Rio Grande do Norte, as praias que são belíssimas. Um dia que eu chegar a tirar uma mega, eu não saio do Rio Grande do Norte. Eu sou nascido em Martins, Serra Linda, clima maravilhoso, terra de gente hospitaleira. Eu tenho orgulho de ser potiguar, porque Martins está nesse cantinho, né, do Rio Grande do Norte. Eu tenho orgulho de ser potiguar também, porque aqui tem camarão, eu sou apaixonado por camarão, gosto de comer. E é uma terra de gente hospitaleira, que abraça o visitante, seja lá de onde ele venha, de qual parte do mundo ele venha. A gente está sempre pronto para abraçar e receber. Isso é ser potiguar. Você viu quantos motivos a gente tem para ter orgulho do nosso povo, da nossa terra? Falar em orgulho, eu tatuei o meu orgulho pelo Rio Grande do Norte para mostrar toda a minha paixão pelo sertão potiguar.
Mas você sabia que existe um lugar em Natal, mais especificamente, que guarda toda essa memória, todas as nossas histórias? Nós estamos falando do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Já que ele guarda tanta coisa legal, é para lá que a gente vai. A nossa resenha hoje é aqui na Cidade Alta, mais precisamente na Rua da Conceição, um dos marcos muito importantes para a história do Rio Grande do Norte. A gente está entrando em um dos prédios mais importantes para essa história. Esse prédio centenário foi construído a priori para ser o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Depois de algum tempo, ele foi designado para ser a Casa da Memória. E a gente veio conhecer um pouquinho do que é guardado aqui, as relíquias, as histórias, que são tão importantes para o povo do Rio Grande do Norte. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte completou recentemente 116 anos de prestação de serviço para essa história. A gente vai conhecer um pouquinho disso tudo e do que está guardado aqui dentro. Está preparado? A nossa viagem pela história do Rio Grande do Norte começa agora. O Instituto Histórico é arquivo, biblioteca e museu. Quem está nos esperando aqui é Pedro Simões. Tudo bem, Pedro? Como vai? Coordenador do Instituto, né? Sim, eu estou nessa função atualmente. Pois é, Pedro é o nosso anfitrião de agora para explicar um pouquinho o que tem nesse museu de tão importante, Pedro, para o Rio Grande do Norte. Aqui, né, a gente tem obras, retratos, artefatos dos mais diversos, desde o período colonial até o período da República do Brasil. A gente tem, só falando um pouquinho do que tem nesse acervo, alguns retratos, né? Luiz Câmara Cascudo, nosso folclorista, acho que historiador mais importante do estado, e algumas particularidades, né, Pedro? Sim. Por exemplo, aqui nesse mostruário, a gente tem cercadura, fivela e coroa da Bolsa dos Correios Imperiais de Dom Pedro I. São relíquias que interessam não só aos potiguares, mas também aos brasileiros. Aos brasileiros como um todo, exatamente. Principalmente nessa questão do Brasil colônia e império, né? Você vê que desde a nossa entrada, né, a gente tem o brasão do Brasil Império, e aqui nós temos vários artefatos, né, bem pontuais do período, que vem desde 1600 até agora. E para a gente entender, já dando uma voltinha por aqui, é que a história do Rio Grande do Norte foi muito importante para a história do Brasil e assim, exatamente essa relação, né, Pedro? A gente tem muitos bustos, a gente vê bustos de pessoas, de potiguares, de pessoas importantes para a história, mas também tem coisas curiosas, né? Esse aqui, por exemplo, é o quê? Esse daqui foi o primeiro telefone de Natal, né? Ele é datado de 1911. Pois é, isso aqui é uma relíquia sem tamanho, né? E uma informação adicional, né, que ele pertenceu à viúva Sinhá Galvão. E como é que ele foi doação? Porque muitas coisas que estão aqui foram doadas, né? A maioria de nossas peças, elas são doadas tanto por pessoas que se preocupam, né, em manter, preservar a história, quanto por sócios. As obras mais antigas, principalmente do Brasil colônia e império, eles foram doados principalmente por sócios. Mas mesmo atualmente a gente recebe também doações de pessoas, né, de civis, simplesmente interessados em preservar a história do Brasil e do Rio Grande do Norte. A gente tem um sócio aqui, né, chamado Raimundo Muniz, que ele também é bibliotecário, e ele fala que a importância do livro se dá a partir do momento que você disponibiliza ele para as pessoas, né, que tenham interesse. Então, um livro, por exemplo, de 1850, sobre, vamos supor, as leis do Brasil República, ou Brasil Imperial, não faz sentido ele estar guardado, tendo pesquisadores que querem, né, pesquisar na obra, verificar dados e fatos. Então isso a gente traz para cá para depois disponibilizar para essas pessoas. Para dar até a devida importância para essas obras. Vamos fazer essa volta aqui, Pedro, para falar sobre essa cumbuca de vidro que está protegendo algo muito importante e valioso para a nossa história, né, Pedro? Essa daqui é um dos buquês. Na verdade, foram dois fatos, né? Tiveram duas visitas aqui do Zeppelin, Zaf Greppel, e ele jogou primeiro coroas de flores
E na segunda visita ele jogou esses buquês que, na verdade, nem caíram na estátua, né, de Augusto Severo. E aí depois foi pego isso daí e a gente conseguiu desidratar e preservar até os dias atuais, né? E é muito curioso, a gente tem a máscara mortuária de Augusto Severo, né? Na verdade, a gente tem uma parede de grandes potiguares. Não só de grandes potiguares, como grandes lutadores também, né? Com certeza. Pela pátria. Tem algumas coisas que são réplicas e tem outras que são originais. O museu acaba abrangendo um acervo bem dinâmico, né, Pedro? Mas na questão das réplicas, são só de obras que realmente têm um certo valor. Né? Por exemplo, esse bilhetinho aqui que causou um alvoroço do maior do mundo em Mossoró. É uma réplica já do bilhete de Lampião. Sim. Né? E dizem alguns sócios que a gente obteve por um certo tempo o original. Mas que nas indas e vindas, né, não se tinha um determinado registro na época, ele sumiu. Então a gente não sabe ainda se ele continua aqui no arquivo e a gente ainda está para descobrir, ou se ele foi para um outro local. E aí não se sabe qual seria esse local. E aqui, Pedro, a gente tem relíquias importantes, algumas cópias, né, que retratam bem a história de Natal, do Rio Grande do Norte. Isso aqui é o quê? Essa daí é a primeira pia batismal, né? Ele pertencia à Catedral Velha, né, da Matriz, daqui de Natal. Que fica aqui do lado. Aqui nós temos a réplica, né, como você falou, do Marco de Touros, que atualmente, né, nós estamos com a comissão tentando descobrir se toda essa reviravolta da descoberta do Brasil começou pelo estado do Rio Grande do Norte, né? E esse seria o primeiro marco português no Brasil. O original, ele está no Forte dos Reis Magos, mas há um estudo para que esse marco venha para o Instituto? Existe, e na verdade, assim, a briga está bem acirrada, né? Porque Touros quer, o UFRN quer. O Museu Câmara Cascudo, né? Pela UFRN, ele também quer. E o mais interessante é que o museu aqui do Instituto, ele reúne peças que todo mundo sabe da existência, por mais que não conheça pessoalmente, como o Marco de Touros. E tem coisas curiosíssimas, de coisas que a gente jamais imaginaria que estariam no museu, como um saco de cimento. Sim, temos um saco de cimento aqui. Temos. Esse saco de cimento, né, é relativamente recente para nós, foi doado recentemente. E nós tivemos até uma palestra no final do ano passado, né, com um pesquisador que ele foi à Inglaterra para saber sobre a construção da Ponte de Igapó. Aquela primeira, né, que hoje está enferrujada e tudo. O que ele nos contou é que o cimento ele vinha da Inglaterra, junto com as partes de metal e tudo da ponte. E quando chegava aqui, esse cimento era ensacado para que os trabalhadores pudessem manusear melhor. E um desses sacos provavelmente foi esquecido, né? Cimentou-se e hoje né, consta aqui. Bom, Pedro falou um pouco do que tem nesse acervo tão rico aqui no Instituto Histórico e Geográfico. Mas quem é de Natal ou quem não é do Rio Grande do Norte pode ter acesso a esse museu, Pedro? Pode. Atualmente a gente fez uma parceria com o Labim e as nossas revistas, né, que elas começaram a ser publicadas em 1903, elas já estão disponíveis para serem visualizadas, né, pela internet e tudo, através do nosso site, que também tem no repositório do Labim. E fora isso, temos o catálogo, né, que com todas as peças que detalhes vocês de viram tudo, aqui, né? Detalhes e algumas outras, mais um pouco da história da instituição, dos seus sócios, de certas doações, né, por exemplo, como a de Alberto Maranhão. Alguma dessas histórias também consta por lá e ela também está disponível para download.
junto com alguns livros de história e geografia de autores potiguares, como por exemplo Nízia Floresta, né? Tem um diário de viagens dela em francês, lá disponibilizado. E, então quem quiser conhecer um pouco mais ou até ver, né, se tiver alguma curiosidade, é entrar no nosso site, né, que é ihgrn.org.br e visitar a página repositório. Pronto, então a gente espera que essa viagem pelo Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, Rio Grande do Norte, na sua essência, desperte a curiosidade de quem está em casa. É só acessar o site que está aqui aparecendo no seu vídeo, para a gente ter mais gente interessada na nossa história, né, Pedro? Que isso seja apenas um pontapé para que as visitações aconteçam com mais frequência, que as pessoas venham conhecer a nossa história na realidade, né? E participar também dos eventos que a gente promove, Pois né? é, o Instituto promove palestras, encontros, né? Palestras, encontros, lançamento de livro, tem tudo, né? Então sempre acontece. Como é que a gente tem acesso a essa programação? É através de nossas redes sociais, né? A gente está tanto no Facebook quanto no Instagram. Provavelmente deve estar aparecendo por aqui também. Pois é, então já começa a seguir o Instituto Histórico nas redes sociais para conhecer um pouquinho mais das nossas relíquias e das nossas peculiaridades. Pedro, obrigado. Obrigada pelo tour nessa visita, viu? A gente vai continuar por aqui, viu? Então, pode ficar à vontade e obrigado pela visita. Ok, obrigada. Vamos conhecer mais um pouquinho do Instituto. Lugar cheio de histórias curiosas é prato cheio para a criançada. Quem disse que museu não pode ser um programa divertido e atrativo não está com nada. Esses alunos já fizeram um passeio pelo Instituto e agora contam pra gente o que de mais legal tem aqui dentro. E para deixar viva a memória da história do Rio Grande do Norte, muitas escolas aproveitam o Instituto Histórico e Geográfico do Estado para conhecer e propagar os ensinamentos. Aqui a gente está com a representação, né, meninos? Uma representação das turmas que já visitaram o Instituto, do Centro Educacional Rosa de Saron. Acertei? Sim. Pronto, vocês já visitaram o Instituto. E o que é que de mais curioso tem lá dentro? Eu achei as coisas das bombas, as armas, essas coisas assim. As coisas do pioneiro. Ah, tá. Então as coisas mais pesadas, metal, né? As armas, tudo isso. Quem mais? Quem é que mais achou? As medalhas e as moedas. Medalhas e moedas, que tem lá uma exposição. As cartas. O telefone. O primeiro telefone. Aquela máscara da morte. A máscara mortuária. Aquilo é tenebrosíssimo. Né? Ah, o saco de cimento. O marco de touro. O marco de touro. Ou seja, a pia batismal, o índio, Felipe Camarão. Ou seja, já deu para ver que todo mundo visitou tudo e despertou a curiosidade. Vocês, depois dessa visita, vocês conseguiram entender um pouquinho mais da história da gente? Sim. O que é que vocês acharam assim, tipo, ai caramba, o Rio Grande do Norte é massa, ó, porque teve isso. O que é que chamou mais a atenção da história? A carta daquele homem muito autoral. O Lampião? Aquele homem muito autoral. Olha, um cara do cangaço. Exatamente. Que mandou aquela carta carinhosa. Bem carinhosa pro prefeito de Mossoró. Bem meiga, né, amiga? Pra gente fazer assim, tô ali fazendo uma visita, né? Não precisa. Eu quero Mossoró pra mim. Uma coisa bem básica, né? E aqui a gente tem alunos de várias séries, né? Tem 5º ano, 6º, 7º, 8º e o 9º. Essa visita ao Instituto, vocês acham que outras crianças, outros adolescentes gostariam de fazer? Sim. Pra saber um pouco mais sobre a história do Rio Grande do Norte. É chato? Não. Porque Várias pessoas se interessam nesse tema, né? Pois é. Tem gente que diz assim, eu não vou visitar museu não, porque museu é chato. Só tem coisa antiga. Pois é, tem gente que diz isso. Aí vocês acham que é chato ou que vale a pena? Vale a pena. Por quê? Porque lá a gente encontra coisas inovadoras que a gente não sabia que existiam. Que a gente nem imaginava como é que as pessoas... Imagina só como é que um ser humano tinha um telefone daquele tamanho... Já colocar no ouvido. Isso, pra fazer... E hoje a gente tem
pequenininho, tem nem tantos pequenininhos, né? Tem uns que estão assim. Mas tem telefone que a gente bota no bolso, tem todo tamanho, né? Se bota no bolso tem que ser... É. Aí, sem falar que esse telefone só tinha em casas... Era casa de, né, fazendona e tal, não sei o quê, de classe A, então tudo isso fazia diferença. E hoje a comunicação tá para todo mundo, né? Todo mundo tem um jeito de se comunicar. Quem usa aqui rede social? Todo mundo usa rede social, usa internet. E vocês sabiam que todo o acervo, tudo que tem aqui, tudo que tem na biblioteca do Instituto, tudo que tem no museu, todos os detalhes estão dentro de um site? Sim. Tá tudo disponível. Então, quem tiver interesse de vir visitar ou de... eu vou saber o que é que tem nessa carta de Lampião. Olha lá no site. Aí vai que tenha... Vai estar melhor, você vai entender. Será? Que eu não entendi ali. Eu tava olhando pro bilhete. Eu tava olhando pro bilhete e não entendi. Ou escrevia mal, é porque eu não sei ler direito. Nós estamos, eu acho que no primeiro chão que os primeiros caras que fizeram a história do Rio Grande do Norte passaram. Faz sentido. Tipo, os primeiros caras que fizeram a história do Rio Grande do Norte passaram pela Rua da Conceição, que é essa rua do Instituto Histórico. Então, a gente também está fazendo história, não tá? Sim. Vale a pena visitar o Instituto ou não vale? Vale! Então, dizer assim, vem pessoal! Vem pessoal! Para a gente entender a importância dessa visita para a formação dos alunos, a gente vai conversar com a professora Evelise e com a diretora Rosângela, que trouxeram os meninos para fazer essa visita. Primeiro, para entender o que é que essa visita ao Instituto Histórico tem para agregar as crianças. Bom, primeiramente eles vão conhecer a história deles, né? Muitos deles não sabiam como é que tinha sido fundada a cidade de Natal, como é que tinha surgido realmente, como é que tinha se dado como é que eu posso dizer? O início de tudo, O início né? de tudo, exatamente. Desde o marco histórico até Lampião e assim sucessivamente, até os dias de hoje. E isso acaba tendo reflexo na própria postura deles, né, como cidadãos. Sim, porque hoje a gente vive num mundo muito globalizado. A criança ainda não entende aquela separação do antigo, do novo. Para eles é uma surpresa, para eles é algo inusitado. Então, tudo que ele vê de antigo, desde armas, objetos, isso faz parte também do nosso folclore, da nossa cultura. Então, a nossa cultura ela tem que ser bem mais agregada às atividades do cotidiano também do aluno. Isso é muito importante. Então, eu deixo aqui a minha fala, né? Porque a gente sabe muito bem que a educação ela se renova todos os dias. E quando ele tem algo como um referencial de história, de cultura, de aprendizagem, eles têm um suporte, eles têm um primeiro passo para avançar no que eles querem fazer, no que eles querem ser para o futuro. E é muito interessante se perceber que os alunos eles se encantam com as coisas, né? Um telefone antigo, nossa! Né? O celular não sempre existiu, né? Uma coisa conhecida para eles. E né? Exatamente. Muito que tem aqui é muito desconhecido para a maioria das pessoas, né? Hoje a gente tem a oportunidade de ter um acervo como esse, importantíssimo para a história, tão fácil e de tão fácil acesso, né? Exatamente. E é essa a nossa insistência aqui nesse momento que o governo do estado, a Prefeitura Municipal do Natal invista em mais espaços como esse. Para quê? Para que essas crianças, futuros cidadãos, eles tenham a oportunidade, né, de ter um espaço, agregar valores, conhecer sua história. E isso é muito importante. E isso até abrir espaço para as escolas, né? Que tem muita isso gente que não conhece. Pois é, muita gente que não conhece. As escolas em Natal, no Rio Grande do Norte como um todo, fazer um passeio como esse, né? Um passeio
turístico, né? Aliás, não só as escolas, mas os turistas que venham conhecer Natal, fazer um passeio pelas nossas praias, venham conhecer um pouquinho da nossa história, que vale a pena, né? Com certeza, eu recomendo. Uma história tão rica merecia mais cuidados. Por isso, entra o papel importante dos professores. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, esse ano, assumiu uma postura de aumentar a sua cartela, vamos dizer assim, de historiadores. Francisco Galvão, de Canguaretama, já um velho conhecido aqui do Resenhas. Sempre presente. Seja bem-vindo, professor, novamente. Obrigado. Esse ano o senhor assumiu uma cadeira no Instituto Histórico, né? E o que isso representa para um historiador de Canguaretama ou de um historiador do interior do estado, de outras localidades que não Natal? Olha, para a gente é chegar ao topo realmente, mas como reconhecimento, porque o nosso trabalho ele tem que continuar. E o que isso tem de importante para o seu trabalho lá em Canguaretama? Isso é porque também a gente recebe um reconhecimento maior. É muito difícil você ser profeta na sua própria terra. Não sou eu que estou falando, estou apenas repetindo. E esse reconhecimento é muito importante para que a própria comunidade ela possa pôr os olhos em você. De uma forma diferente, né? De uma maior credibilidade. De uma maior credibilidade, né? E isso não acontece só comigo, que eventualmente estou em Canguaretama, mas em qualquer outras cidades isso é muito importante. É uma forma de dar credibilidade ao pesquisador. E o Instituto Histórico ele tem um papel muito importante para preservar a história do Rio Grande do Norte, guardar relíquias importantes, como a gente já viu no programa de hoje, mas também dar essa dimensão estadual da história do Rio Grande do Norte, porque a gente acaba tendo uma... me corrija se eu estiver errado, professor, a gente tinha a impressão que o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte se prendia a Natal, mas hoje se abrange mais o Rio Grande do Norte? Exato, eu acho que foi assim, alguém pensou a realidade do século XXI, em que, por exemplo, eu tenho um blog, eu tenho um canal no YouTube e o mundo todo me vê a partir do local que eu estou. Então, o Instituto Histórico realmente ele estava muito preso a Natal. E hoje nós temos essa grata satisfação desse reconhecimento de buscar os pesquisadores que estão fora desse centro, que estão na periferia, mas que produzem. Então, eu sou hoje do Instituto Histórico, mas eu represento o Litoral Sul. Então tem muita gente que está representando o Agreste, está representando a Costa Branca, está representando o Alto Oeste, é representante do Seridó. Isso é muito importante, não só para a visibilidade em si, mas se o Instituto Histórico e Geográfico é do Rio Grande do Norte, que ele seja efetivamente do Rio Grande do Norte. E a gente estava conversando antes de começar a gravar a importância das novas gerações conhecerem um pouco da história do nosso estado, que acabou sendo um pouco esquecida, né, professor? Nós passamos hoje uma fase terrível e eu sou um dos responsáveis de retomar isso aí, retomar a nossa memória, retomar a nossa história. Hoje, infelizmente, com o Enem, né, eu não quero culpar o Enem por isso, porque o Enem foi um grande avanço. Mas o reflexo do Enem é que as pessoas não estudam mais a sua história local. Professor, o Instituto Histórico pode ser citado como fonte fidedigna da história do Rio Grande do Norte, principalmente para os alunos da nova geração, crianças, adolescentes que têm algum tipo de curiosidade para conhecer um pouquinho da nossa história? Sim, claro. Nós somos a instituição mais antiga hoje, a instituição cultural mais antiga do Rio Grande do Norte, certo? E é a instituição que preserva a memória histórica e geográfica do Rio Grande do Norte, é hoje a grande fonte e a fonte mais acessível e mais segura para todos, sem entrar na discussão de ser uma fonte fidedigna ou não, mas é a fonte que nós temos hoje para estar mais próximo a essa geração que está se formando. Hoje, na verdade, são 200 cadeiras que o Instituto Histórico e Geográfico dispõe para historiadores, geólogos, né, pesquisadores, jornalistas. A gente tem uma mescla de profissionais que compõem o Instituto Histórico. O senhor que está na nova geração de pesquisadores, né, de historiadores, qual é a missão que o senhor tem ligando a história do Rio Grande do Norte ao Instituto Histórico? Olha, essa missão, né, ela é assim, uma missão muito sublime, certo? Para quem é da área, eu como historiador, eu levar essa missão para fazer com que o povo conheça a sua própria história.
porque a nossa história é o que nós temos de mais forte. Eu não posso dar um passo à frente se eu não sei o que eu caminhei já. Então, ninguém tem futuro sem compreender o seu passado. E aí, isso é muito importante, né? Existem 3 perguntas que respondem todas as perguntas que nós temos. De onde vim, quem eu sou e para onde vou. Se você responder essas 3 perguntas, você não tem mais lacunas na sua vida. E aí a história entra nisso como uma coisa muito importante. Se eu compreender a minha história, eu vou compreender a mim mesmo. E isso é um passo muito importante para que eu possa, então, planejar o meu futuro. Eu acho que o professor Francisco conseguiu resumir bem a missão desse programa, desse episódio tão especial e dedicado ao Instituto Histórico, que é compor todo esse cenário de história, de orgulho potiguar, de história desse povo do Rio Grande do Norte tão forte, mas sem deixar de olhar para a sua história, para o seu futuro, para todas as lacunas abertas, né, professor? O que seria de um homem sem sua história? O que eu seria se minha história fosse esquecida? Minha existência seria esquecida junto. A essência do homem é a sua história. Não tem como a gente resumir melhor, obrigada, professor, pela aula de orgulho. Pois né? é, e que o Rio Grande do Norte, né, olhando bem para ali, que o Rio Grande do Norte olhe para a sua própria história, uma história belíssima, uma história que foi, no período colonial, a própria história do Brasil foi escrita no Rio Grande do Norte, de grandes acontecimentos, de uma cultura fortíssima, de grandes intelectuais que nós tivemos aí, e a gente sempre coloca aí o velho cascudo, que é muito importante, mas abrindo os olhos para os novos intelectuais que estão ocupando esses novos espaços que são oferecidos. Nós viemos conversar também no Instituto Histórico com Luiz Eduardo Brandão Suassuna, ocupante de uma das cadeiras do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte. Talvez você não o conheça por esse nome, mas eu tenho certeza que você conhece o professor Coquinho. Tudo bem, professor? Tudo bem, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Pois é, um nome tão empoderado, um nome tão importante, mas se resumiu... Coquinho é um nome realmente muito poderoso. Não, eu estou me referindo a Luiz Eduardo Brandão Suassuna. O Coquinho é mais carinhoso, é um professor que a gente... É mais bonito, mais prático. Professor Coquinho foi professor, acho que da maioria do povo de Natal. São 40 anos de magistério, né? Então, realmente, por aí, muitos alunos assistiram às minhas aulas. Pois é, 40 anos de dedicação à história, à educação e ao ensino da história. E como ocupante de uma cadeira do Instituto Histórico, eu queria saber do senhor o que é que mudou nesses 40 anos da forma como a abordagem é feita em sala de aula. Olhe, as abordagens mudaram, mas eu ressaltaria a grande importância das novas tecnologias. Com as novas tecnologias, o estudo de história hoje é muito mais interessante. Imaginem vocês uma aula sobre o Renascimento, a quantidade de recursos que se tem para se analisar as obras de arte, para se visitar os museus online. Né? A mesma coisa também é o acesso à literatura e às informações. Então nós temos hoje uma gama de recursos que torna o ensino da história muito mais agradável do que era há alguns anos. Uma visita a um museu como é esse do Instituto pode aguçar a curiosidade e até despertar interesses pela história? No caso aqui específico do Instituto Histórico, é a nossa história. Né? Aí tem um sabor diferente. Aquilo que é da gente, né, marca de uma maneira assim mais contundente. Então, quando a gente visita um local como este, uma instituição como o Instituto Histórico, nós estamos nos visitando. Nós estamos visitando os nossos antepassados. Aqueles que construíram essa sociedade que a gente tem. Ou boa ou ruim, do jeito que for, mas foram esses antepassados que construíram, na melhor das intenções, esse mundo que a gente vive. E quem são essas pessoas que estão aqui dentro? Não, aí nós temos uma série de maneiras de ver. Primeiro, aqueles nomes ilustres.
Então, quantas pessoas importantes, quantas pessoas com dificuldade de estudar saíram para estudar fora, trouxeram os seus conhecimentos para cá para o desenvolvimento. Mas é muito importante ressaltar também o anonimato. Quantas pessoas no anonimato construíram a nossa história? A história do dia a dia, a história das pessoas comuns, da história das pessoas que não estudaram, das pessoas, mas que mesmo assim construíram, pessoas que fizeram nós estamos aqui no Centro Antigo de Natal, que fizeram, que construíram as primeiras casas, que abriram as primeiras ruas, que caminharam por essas regiões quando não havia carro, ninguém nem imaginava carro. Ou prédios tão altos, né? Nem imagino como era a comunicação naquela época. Então, que mundo era esse? Esse mundo que hoje resultou nisso aqui, que nós estamos. Pois é, personagens que mudaram a vida e a história do Rio Grande do Norte têm boa parte de seu acervo, né, de relíquias importantes aqui. Muitas coisas curiosas, né, objetos pessoais, louças e até mesmo objetos que mudaram completamente, como documentos, né, como bustos. O senhor estava ressaltando a importância do Padre João Maria, né? Exatamente. Que tem boa memória aqui representada. Exatamente, um dos grandes nomes do Estado, não só como um ativista social, porque o Padre João Maria, na época, foi um revolucionário, sendo abolicionista. Ele era o fundador da Libertadora. Câmara Cascudo tem uma expressão muito interessante, que ele diz que a Lei Áurea pouco encontrou o que fazer no Rio Grande do Norte, porque os escravos já estavam quase todos livres. Natal, salvo engano, tinha 5 escravos somente. Nossa! E graças ao Padre João Maria, que funda um jornal abolicionista, 8 de setembro, e um homem também de uma profunda caridade, o que marca Padre João Maria é a vivência plena da caridade cristã, que isso aí o tempo não irá apagar. Com certeza. E a gente acabou de ver crianças, né, fascinadas por tudo que está aqui dentro. E eu queria que o senhor deixasse como anfitrião na janela do Instituto, coisa mais linda. E romântico. E romântico. O convite para quem está em casa. O meu convite é para que as pessoas se dediquem ao estudo da história do Rio Grande do Norte. Visitem os pontos históricos, procurem ler, procurem se informar com quem conhece, que valorize aquilo que é da gente. Como é bom a gente conhecer. No nosso interior tem um provérbio popular que diz que no céu tem uma pedra para cair na cabeça de quem não der valor que é seu. E essa pedra está bem pertinho de cair na cabeça da gente se nós não nos valorizarmos. Nós teremos uma projeção maior a partir do momento que nós nos valorizarmos. E uma maneira de nós nos valorizarmos é conhecer o nosso passado e a construção desse passado para se chegar ao presente. Se depender do Resenhas, essa pedra não vai cair na cabeça da gente, não. Exatamente. Tá então, certo. vamos divulgar o gosto pela nossa cultura, pela história, pela geografia, pela arte, pela literatura do Rio Grande do Norte. E é essa a missão, enaltecer o nosso orgulho de ser potiguar. A gente vai fazer uma pausa agora para você tomar um cafezinho e depois do intervalo nós vamos continuar esse passeio pelo Instituto Histórico e Geográfico. Hoje a gente ganhou um presente. A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte vai estar tocando num espetáculo único e emocionante nos jardins do Instituto. E tem uma novidade no programa de hoje, viu? A gente vai lhe dizer como você pode participar do Resenhas do RN. Quer conferir? É só aguentar que eu volto já.